O mercado está em chamas, né? E a pergunta que eu mais recebo às vezes das pessoas é assim: o Bitcoin morreu de novo? Enquanto o varejo corre desesperado aí porque viu o BTC testar os 66 mil dólares, né? O Smart Money está assistindo aí a um filme que hoje ele conhece, né? Hoje eu não vou te mostrar apenas candles aqui no nosso vídeo, eu vou te mostrar o que está acontecendo nos bastidores do sistema financeiro global, que está forçando essa movimentação, tá? Então, nesse vídeo, eu vou abrir aqui um pouco a caixa preta, né, pessoal, de indicadores que o pessoal do mercado tradicional acompanha, como o VIX, né, os títulos aí americanos, né. Não vou falar um pouco sobre o petróleo, porque o petróleo a gente já falou isso no vídeo passado, então a gente está acompanhando ainda uma leve correção no petróleo para um futuro, uma futura alta ainda, né? Mas aqui está o segredo, né? Porque o gráfico ele já nos dizia isso semanas atrás, o movimento, principalmente o movimento do Bitcoin, né? Que é um movimento que a gente já estava acompanhando. A notícia, pessoal, entendam uma coisa, é apenas o gatilho para liquidez. As instituições elas precisam dessa liquidez, então elas vão gerar esses gatilhos, né? E o gráfico ele antecipa a notícia, mas se move em direção à liquidez. E a notícia é o gatilho para que isso se mova, tá? Então fica comigo até o final, porque além de analisar o fluxo real dos ETFs, né? A gente vai falar um pouco sobre ETFs, do Bitcoin, do Ethereum, eu vou mostrar os indicadores de sentimento. Então, se você quer parar de ser a liquidez aí da saída dos grandes players e começar a ler o rastro do dinheiro, então esse vídeo foi feito para você. Vamos nessa. Gráfico do Bitcoin na tela. Como eu te falei, a notícia ela apenas valida o Bitcoin, tá? As notícias da liquidez, na verdade, tá? Então vamos lá para a notícia que saiu essa semana, né? Investidores retiram 171 milhões dos ETFs de Bitcoin, na maioria ah, na maior saída diária em 3 semanas. ETFs mostra que a demanda institucional foi por Bitcoin está esfriando após um forte início de mês. Olha só, pessoal. Muita gente está falando aí a respeito de ETF. Ah, é porque saiu o ETF agora. Que eu vou te mostrar aqui os dados do ETF, né? Os dados, porque o pessoal só diz assim, olha, a saída foi na noite, foi do dia passado, que o ETF do Bitcoin saiu e saiu tantos milhões e agora caiu por causa disso, pessoal. Olha só o que está acontecendo com os ETFs, tá? Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem o ETF do Bitcoin. Olha só, aqui é um dado, tá, pessoal? Uma tabela só da entrada de fluxo de entrada e saída de ETFs, tá? Pelas principais entidades, tá? Que controlam o ETF, Bitwise, BlackRock, Fidelity, né? A Venec, né? A Grayscale, a Inveco, enfim, a Ark Invest, tá? E algumas dessas elas colocam um percentual de taxa. Você sabe que é a taxa anual para você ter o ETF, né? Então você paga uma taxa anual. Então quem é baleia mesmo, investidores de baleia, os investidores baleia mesmo, o que é que eles fazem, né? Pessoas que têm grande, mais grande capital, pessoal, para investir, não pode fazer ali ou não quer fazer ali pelo mercado cripto, então eles precisam do ETF, tá? Por causa desses grandes fundos, eles geram bastante liquidez, né? E tem bastante liquidez ali em Bitcoin, principalmente aqui em custódia ou outros ativos em custódia, e aí você decide comprar o ETF com taxas anuais, ou essas taxas aqui, ó, tá vendo? Para cada ETF tem uma taxa que é cobrada anualmente do investidor, tá? E aqui mostra a entrada e saída de ETFs, de valores eu falo, tá? Nos dias correspondentes ao ano. E ontem, dia 26 de março, né, possivelmente ontem, o que foi que aconteceu aqui? O mercado ele já veio precificando isso aqui. E aí, o que você acha? O mercado precificou isso aqui? Cadê? É, tá. Travou aqui, mas não tem problema não. Então, o mercado precificou esse 26 de março, pessoal. Fala pra mim. Veio saindo Bitcoin, né? 41,9 milhões, depois 32 por outra entidade, né? Depois 33. No total deu 171 milhões, pessoal, de saída. Ontem, tá? Mas no final, o agregado, pessoal, de todo o histórico de ETF, por exemplo, a BlackRock aqui tem 63 bilhões ainda em posse, em custódia. Aí você tem aqui
O total de ETFs em custódia dá 56,63, 56 bilhões, né? De todas as entidades dá 56 bilhões, segurando o Bitcoin. O que, que aconteceu ontem aqui, pessoal? Um reequilíbrio, eu acredito, pessoal, que é aqui, ó, da mesma maneira que você investe, o varejo investe, e quando você sabe investir, o que que o varejo que sabe investir faz, né? O cara do varejo que já entende um pouco, o que que ele faz? Ele reequilibra a carteira, pessoal. Então ele vende em regiões que ele possivelmente está num cenário geopolítico complicado, ele está vendo que vem mais quedas por aí, ele já fez um grupo, já levantou um grupo de analistas para olhar ali qual é a tendência. Então a tendência macro é o que? Olhando o gráfico, ele viu esse preço aqui, possivelmente ele vai cair. Quando ele possivelmente vai cair, o que é que ele faz? Ele reequilibra, ele realiza lucro quando ele comprou um pouquinho mais abaixo, realiza lucro um pouco em cima, e o que é que ele faz? Esperando o preço cair mais para ele recomprar mais as posições dele lá embaixo. E foi nitidamente isso, só um reequilíbrio de carteira, mais nada. Mais nada. O que aconteceu nos dias anteriores, eu vou postar aqui para vocês verem. O que aconteceu com o Bitcoin, pessoal? Nessa entrada aqui, ó, pessoal. Nessa entrada aqui, ó. Nessa semana aqui, ó. Tá? Essa movimentação aqui, ó, bem expressiva. Essa movimentação aqui que eu quero que vocês vejam. Essa movimentação aqui, ó. O que aconteceu nessa movimentação aqui, pessoal? A gente veio falando sobre o gráfico, veio falando que aqui é possível T e aqui um possível TAD, ou Uptrust After Distribution aqui, tá? Onde encontraria esse bloco, justamente poderia chegar na região dos 81k, certo? O Bitcoin poderia chegar, tá ok? E aí o que aconteceu aqui, nessa movimentação? Aqui, pessoal, aconteceu a manipulação do mercado. Toda vez que acontece, eu falei a vocês que fase C é fase de capturação, ou seja, ou fase de captura, né? A fase de captura acontece quando as instituições elas começam a injetar dinheiro, compra, 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 mas a finalidade não é comprar para disparar o preço. A finalidade é comprar para vender. É o que ele chama de buy to sell, né? É o que ele faz, o buy to sell. Ou seja, buy to sell, compra para vender. Então eles compraram bastante. Ó, aqui é do dia 9 de março, então eles compraram. Chegaram aqui, ó, no dia 17, venderam. Então, preço para se mover aqui, pessoal, só grandes instituições para fazer um preço se mover com uma pressão vendedora absurda. Porque varejo assim compra, mas ele compra em movimentos. Se a gente vai passar pelos indicadores de sentimento, você vai ver que o varejo ele compra na emoção. É quando o youtuber fulano falou que é alta infinita, que agora o Bitcoin tá nesse suporte aqui, ó, pessoal, ó, tá nesse suporte, traça essa linha aqui, ó. Quantos canais você viu que tá falando sobre essa linha aqui? Essa linha de suporte aqui, ó. Ó, ó, ó. Essa linha. Eu tô traçando aqui no grosso, tá, pessoal? Mas é só para você entender. Muita gente que opera suporte e resistência, pessoal. Teoricamente, isso é um suporte? É. Tocou várias vezes, é um suporte. Perdeu o suporte, vira resistência e faz. Não é? Não é assim que o pessoal aprende? Tá. Então, o que acontece? O pessoal começa a abrir posições. E é isso que eu não consigo entender. A gente vai passar pelos indicadores de sentimento. De long em momento quando o preço pede suporte. E é isso que eu não consigo entender. Se o preço, pessoal, veio com uma manipulação de grandes aqui nesse processo, o que que o Wyckoff diz, pessoal? O Wyckoff diz que quando há uma manipulação dessa, o preço tende a voltar para a estrutura, fazer um teste, o LPS, que a gente estava esperando, não é isso? Regiões aqui abaixo de 71, 72, e aí automaticamente o preço começar a cair. Foi ou não foi? Então, o preço está fazendo cirurgicamente o que a gente estava falando? Sim, o preço está fazendo. Só que a gente vai esperar a validação do quê? Desse rompimento aqui do 65K, né? O 65K é crucial porque é o fechamento do diário. Então a gente está acompanhando, está demorando, tá, mas a gente está acompanhando esse fechamento. Se esse fechamento aí acontecer, pode ter certeza que é caixão em vela preta para o Bitcoin, para revisitar os patamares ali da liquidez que eu vou mostrar já já para vocês. Então, basicamente, a notícia, pessoal, só veio alarmar o que de fato já estava esperado, entendeu? Essa é a verdade. Vou passar aqui pelos títulos só para você entender. O pessoal, já passei isso no vídeo passado e vou reforçar novamente. O pessoal que estava no ouro, o pessoal que estava em renda variável, pessoal, começou a sair e ir para os títulos de 2 anos, de 3 anos. E aqui, ó, a gente está numa grande
reacumulação para quê? Para o preço fazer um movimento aqui, ó, de alta ainda, ó, pessoal, ó, um movimento de alta. O pessoal transferindo dinheiro para os títulos, para ficar mais seguro. Então a tendência é o que? Se o pessoal está comprando o título, o juros está alto, a inflação está alta, o pessoal está se protegendo, você vai acreditar que o Bitcoin vai fazer uma disparada dessa? Pode acontecer, pode. Mas a probabilidade é de queda. Porque o dinheiro está saindo, pessoal. E a BlackRock, como o fundo falou aqui, a maior saída de 3 semanas, é que para justamente assustar o varejo. Né? Aqui ele fala, ó, o Goldman Sachs, olha só o que é jogada, né? O Goldman Sachs é outro fundo, afirma que os preços das criptomoedas podem ter atingido o fundo do poço e que essas ações apresentam oportunidades atraentes. Confesso a você que, por um lado, sim, né? Porque tem muito ativo descontado, pessoal. E descontadaço, né? Altcoin descontadaço. Só que qual é o momento certo para você comprar esses ativos? Né? Será que a gente já está em zonas de compra mesmo pesada? Porque uma notícia dessa, pessoal, é muito tendenciosa. Ó, essa notícia aqui é tendenciosa para aprender, dizer assim, poxa, a Goldman Sachs com um monte de analistas e tal, falou que agora já está numa região atraente, então eu vou comprar. Aí você compra e bota o seu dinheiro, o seu capital todo num momento, pessoal, que o momento de compra de BTC é compras para você dar a unha aqui nesse momento aqui, você vai dar a unha aqui, é sério mesmo. Então, assim, eu não sei com que base algumas pessoas vão comprar Bitcoin e vão botar todo o capital de Bitcoin nessas regiões, pessoal. É isso que eu não consigo entender. Você tudo bem, eu aceito assim. Eu confesso a vocês que comprar 10, 20% de Bitcoin numa região dessa é plausível? Sim, claro que é, porque você é um investidor de longo prazo. Então, se é um investidor de longo prazo, você não está comprando tão errado aqui, mas um percentual, pessoal, da sua carteira. Não é o seu dinheiro todo. Deu para entender? Ah, e se o preço subir aqui, eu perdi toda a movimentação, cara. Você tem uma coisa chamada gerenciamento de risco, pessoal. Ó, gerenciamento de risco. Você tem que gerenciar a sua carteira, você tem que estar no jogo. Quem não está no jogo, pessoal, não gerencia a carteira. É o cara que apostou tudo aqui na alta, abriu um long, entrou numa posição alavancada, acreditou que o mercado ia para a lua, aí quando pensa que não, o mercado faz isso, ó. Acaba com você. Deu para entender? Em uma notícia dessa, pessoal, faz o quê? O que que o cara que é iniciante, ou a pessoa que é iniciante está começando, isso é super natural, todo mundo começou alguma vez, mas a pessoa que já não tá, não entende às vezes muito do mercado e pega uma notícia dessa, porque acompanha só notícia, pessoal, só vive à base de notícia, vai olhar assim, nossa, eu vou pegar e vou comprar. E aí pega e bota o capital todo e aí é por isso que se ferra. É por isso que perde muito dinheiro nisso. Criptomoeda, pessoal, é um mercado maravilhoso para você tirar, mas ele também é um mercado maravilhoso para você ganhar, mas ele também tira de você. Então você precisa entender com quanto de capital você vai entrar naquela operação, naquele trade, ou naquele swing trade, ou position trade, enfim. Depois eu explico para vocês qual é a expressão ali para um investidor de longo prazo, de médio, de curto prazo. Mas você tem que entender que o cenário é um cenário de proteção. E cenário de proteção, o que, é que você faz? Você se expõe aos poucos, pessoal, para surfar movimentos de curto prazo, tá? Nunca dá win, nunca deu a win no mercado no contexto que a gente vive hoje, pessoal. Não dê a win. Não siga pessoas que vão estar falando para vocês aí, compre agora 300 mil, 300 milhões, usa sua carteira toda para comprar, pessoal. Você compra aos poucos, em zonas específicas, tá bom? Surfa o movimento, realiza o lucro e depois em zonas onde o preço vai estar descontadaço, aí você começa a montar posições, tá, pessoal? Então, é errado você comprar aqui? Não, não é errado você comprar aqui, né? Para longo prazo, tá, pessoal? Para quem está esperando movimento de curto prazo, não. O que a BlackRock fez aqui? A BlackRock ela fez um reequilíbrio, pessoal, de carteira. Ela vendeu aqui para recomprar mais embaixo, pessoal. Deu para entender? Então não se espante, 171 milhões, tá? 171 milhões, pessoal, que saiu aqui, ó. 171 milhões que saiu ontem, como eu falei para vocês. Mas olha quanto eles têm em posse ainda de ativo, 63 bi. O que é 171 no total de venda de ontem, comparado à custódia de ativos que tem? Não é nada, pessoal, é um peido.
Aí isso aqui é o que você interpreta? Você interpreta isso aqui é um reequilíbrio de carteira. É o cara que tem sempre está 100% exposto e ele vê que, poxa, eu posso ainda lucrar com os 10% que eu tenho na carteira, gerar mais renda, sabendo que o contexto não está legal, eu vou tentar pegar o Bitcoin em posições mais baixas. E o que é que ele faz? Ele saiu de todas as posições? Não. Ele pegou, vendeu uma parte, possivelmente para futuramente proteger essa parte, reequilibrar ali uma parte do capital. Alguns investidores fazem isso é super natural. E eles pegam depois e recompram mais embaixo. Sai um pouco ali o dinheiro em título, né, mais seguro, e aí depois, quando o mercado tiver mais ameno, ele vai lá e recompra. Ou quando ele tiver numa posição de capitulação geral, ele vai lá e recompra, usando o mesmo capital de lucro que ele teve, sem colocar dinheiro novo. Deu para entender? Fluxo de Ethereum, mesma coisa. E o Ethereum vem com um fluxo, um outflow de ETF muito significativo, principalmente da BlackRock. Ontem foi 140 milhões saindo. No total deu 92 milhões. Né? Porque teve gente ainda que comprou, né? O pessoal aqui desse fundo aqui, ó, a BlackRock também, ó. Ó, só que é um outro fundo, tá? Um outro fundo de Ethereum, eles criaram outro fundo. Isso aqui é o que? Hedge, posição de hedge. Ele vende, compra uma parte, mas vende mais. Ele vende mais, compra menos. Deu para entender? Proteger uma parte do lucro, proteger uma parte do capital ali. Realiza para depois comprar o ativo mais embaixo um pouco. E fazendo o reequilíbrio de carteira. É isso que os grandes fazem e é isso que a gente, como investidor, precisa fazer. Reequilíbrio de carteira quando você está em lucro, tá? Não pensar que é tudo alta infinito, que é lua infinita, mas você realizar aos poucos, se pagar, pessoal. Deu para entender? Solana, a mesma coisa. Mesma coisa, pessoal, não muda nada. Só que a Solana, o número é muito menos significativo, tá? Ontem não teve tanta saída de Solana, mas teve uma pequena quantidade de saída, tá? Então, de certa forma, esses players, eles fazem um movimento de alta? Faz. Olha só, pessoal, eu falei a vocês, ó, entenda uma coisa. Eu falei a vocês da manipulação, não falei? Olha isso aqui. Falei a vocês que a partir do dia falei a vocês que no dia 9 de março, o que foi que aconteceu com o preço, ó? 9 de março. Ó, dia 9 de março, tá? Dia 9. Falei a vocês aqui no dia 17, ó. O preço começou a cair dia 17, do dia 9 do dia 17. Isso aqui, né? Esse lado aqui, tá bom? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu no dia 9 até o dia 17? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Do dia 9, 109 bilhões de compra, 60 milhões de compra. E aí veio 4.9, 186 milhões, 115 milhões, 46 milhões de compra, tudo compra, pessoal. Ó, do dia 9, ó, compra, 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 até o dia 17. Aqui a mesma coisa, ó. Outro fundo, Fidelity. Compra, 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 até o dia 17. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui não teve tanta compra, não teve compra, aqui teve compra, ó. A Vanek, ó. Compra, compra, venda um pouco, comprou 9.8, mas vendeu metade. Depois comprou mais 8.1, vendeu 6, mas está no saldo positivo de compra. Vendeu 6, comprou mais 3.2. Isso tudo compra. No final, pessoal, olha o saldo. Compra de 60, 167 no dia, 246 no dia, 115 no outro dia, 53, 180, 190, 200, 200. Deu um total de quase 1 bi de compra aqui. Em poucos dias. E isso eu estou falando só de ETF, tá, pessoal? Fora o pessoal que compra em Banco OTC, fora os outros investidores que compram por outros criptoativos no meio de criptomoeda, enfim, tá? As baleias que compram também usando o mercado cripto. Mas você vê que os grandes estavam comprando do dia 9 até o 17. E o que aconteceu com o preço aqui? Me diga aí. Me diga aí você. Tá entendendo? Um movimento manipulado. Manipulação. E aí chega no dia 17. O que acontece no dia 17? A partir do dia 17. Saída, saída, saída. Compra aqui. Depois saída, saída, saída. Aqui é a mesma coisa, saída, saída. Ou seja, começou a sair 163, 90, 52, 167 de compra, depois saída, depois compra, depois saída expressiva. Deu para entender? Então o saldo, nesses dias do dia 18 até o dia 26, foram saldos de queda. A probabilidade aqui maior foi uma probabilidade, o saldo no final restante é um saldo de queda. Então, reequilíbrio de carteira para os grandes, ok?
65K, nossa região de validação para essa queda mais expressiva, ok? Porque perdeu aqui o diário, ele vai fazer um movimento de retorno aqui. Eu acredito, pessoal, que a gente está no movimento assim, ó. Se assim se confirmar aí o início da onda 5 foi aqui, tá? A gente tem na onda 1, uma onda 2, uma onda 3, 4, 5 e aí vai se perdurar, tá? Movimentos de regiões que a gente tá vendo ainda e mapeando ali as regiões abaixo ali dos 55, 53, tá bom? Referente ao VIX, né, pessoal? O pessoal falando sobre volatilidade. Eu não vou me alongar muito sobre esse indicador, mas é o indicador que mede a volatilidade do S&P 500, né? Para você entender e conhecer um pouquinho desse indicador. Muita gente, pessoal, o mercado financeiro pensa assim: o mercado financeiro ele é um paciente de um hospital. Ele é o paciente de um hospital, certo? E você tem o VIX como um termômetro. Pense que ele é um termômetro que mede a febre, tá? O que está acontecendo com o VIX aqui? Normalmente, o, o mercado ele odeia incerteza, certo? Ele odeia incerteza. Ele não gosta. Ele não gosta. É mais fácil você saber o que é sim e o que é não do que incerteza. E quando o VIX sobe, ele está dizendo para você: eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, quando ele está aqui, ó, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, eu vou cobrar caro para garantir então o meu seguro. É por isso que você vê o S&P 500 caindo e o Bitcoin sofrendo às vezes pressão vendedora. O investidor institucional ele não olha só o gráfico do BTC, ele olha se o termômetro do medo global está estourando. Então aqui é um termômetro global, pessoal. Tá? Quando ele estoura, o pessoal busca por. O pessoal está saindo, está no pânico aqui. E é nessa hora que a capitulação acontece. Quando regiões do VIX estão atingindo patamares estratosféricos, é quando você, se você for pegar, fazer uma análise depois, mas calma, e depois eu vou pegar o VIX para vocês verem. O VIX nada mais é do que quando toda vez que acontece um pico, ele é um indicador atrasado, pessoal. Ele não é um indicador que você vai ver e vai prever o que vai acontecer no futuro. Não, é o que aconteceu no dia, você consegue ver ali porque ele é um indicador atrasado. E muita gente fica só operando o VIX, achou aqui é porque o VIX aqui e tal. Você só olha o VIX em extremos, pessoal. Em extremos, aqui é extremo, aqui é extremo, aqui é extremo, aqui é extremo, aqui não é extremo. Então o VIX aqui, a volatilidade aqui só está aumentando, tá? Isso aqui significa o quê? Que o pessoal está entrando em pânico, o pessoal está começando a vender, se proteger, se proteger, se proteger, porque o mercado quando chegar em picos aqui, ó, de capitulação, que aqui são regiões de capitulação, aí aqui você começa a entender que, poxa, olha o contexto, vê o contexto do macro, o contexto do ativo e você vê, poxa, dá para eu entrar? E aí você consegue montar posições mais expressivas. Mas aqui ninguém quer comprar. Nessa região aqui ninguém quer comprar. Então é muito difícil você estar com um emocional legal aqui, porque a notícia, todo mundo está falando em destruir, acabou, agora não tem mais, não existe mais. Aqui nesses pontos, pessoal, é muito difícil. Se você for olhar esses pontos aqui no gráfico lá do Bitcoin, depois dá uma olhada, abre o VIX lá no seu gráfico e você começa a pegar os picos, pega os picos e olha lá nas conferências, nas datas, e o que você vai ver? Vai ver movimentos de alta e movimentos de baixa. Movimento que o pessoal aqui começou a realizar, movimento que o pessoal começou aqui na verdade, movimento que aqui o pessoal começou a realizar e aqui era para comprar, e o movimento que o pessoal começou a comprar que era para vender. Deu para entender? Então o VIX, ele trabalha assim, pessoal. O varejo, às vezes, ele não entende e o smart money adora essas coisas. Né? O VIX alto demais geralmente marca o fundo do poço. Porque quando o medo atinge o nível máximo, quem tinha que vender por desespero já vendeu. É a famosa capitulação que a gente fala. Então o VIX ele é um indicador contrário. Quando ele está no topo do pânico, é ali que as grandes baleias começam a montar posição no Bitcoin. Aproveitando que o varejo está entregando as moedas de graça com medo de guerra, com medo de outras coisas aí. Entendeu? Então, o VIX alto para vocês não é para assustar. É para você entender que o Bitcoin está nos 65K não é por erro de projeto, mas é porque o mundo inteiro está em choque. E é nesse choque que surgem as melhores oportunidades de Wyckoff, como eu estava falando para vocês. O Wyckoff já mapeava isso. E o VIX ele só vai ser um relativo. Para o Bitcoin, o VIX é importante porque ele é inversamente proporcional ou ele é, às vezes, diretamente proporcional e correlacionado ali ao SP500, como não era. Mas agora começou a ser, de uns anos para cá.
E é reflexo ali do que está acontecendo no mundo, porque ações de tecnologia, enfim, o Bitcoin também está nesse meio de tecnológico. Deu para entender? Então agora ainda é um movimento extremo? Não, acredito que não. A gente só está desenvolvendo ainda pânico, pânico, pânico e vai desenrolar mais pânicos ainda, tá bom? Então o VIX não se espante ainda, porque ainda tá, a gente está em estado neutro praticamente aqui, né? Então ainda não veio pânico, pânico, pânico não, pessoal. Tá bom? Então basicamente é isso que eu queria deixar para vocês. Indicadores de sentimentos, eu queria ficar é, feliz com a parada das quedas? Gostaria, pessoal. Mas quando eu vejo o indicador de sentimento e o que o pessoal está fazendo, eu fico espantado, porque você olha o Open Interest, está subindo, você olha o pessoal, o fund, né? Você olha o fund, a mesma coisa, o pessoal que está em long está pagando shortado. Você olha o varejão, e o varejão ainda começou, o Bitcoin começou a cair, o pessoal tentando achar fundo. Tentando achar fundo nos 66, 65, começou a comprar e abrir posição de long aqui, pessoal. Acredite se quiser, mas o varejo, o grande varejão, tá abrindo long aqui, pessoal. Ó. Eu fico imaginando onde é que a galera tá abrindo long. Eu tô tentando enxergar long aqui, pessoal. Onde é que estão botando stop aqui? Eu tô no gráfico diário, tá? Stop aqui, já quase perdendo fundo. Stop aqui ou stop aqui. Que normalmente você vai fazer uma análise técnica e você coloca stop nos fundos expressivos, não é? Mas se você coloca, começa a alavancar começa a alavancar em long, achando que o preço vai suportar aqui, aí o preço, ó, o que foi que aconteceu? O pessoal viu essa linha mapeada, né? Viu essa linha aqui, ó. Deixa eu traçar melhor aqui para vocês, tá, pessoal? Para ficar mais bonitinho, tá? Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó, aqui, pronto, ficou mais bonitinho. Não tá perfeita, mas ficou aqui. Se eu botar do fechamento, não vou botar do fechamento não, vou botar aqui mesmo, tá? Porque aqui já dá uma base para você entender o que eu quero dizer. Olha só. Aí o pessoal vem aqui, ó, tem essa linha. Olha o que o Smart Money faz, ó. Ele traça isso aqui de propósito, né? Aí ele cria a zona, cria a zona, cria a zona, cria a zona, cria a zona. Pronto. Chegou aqui nesse movimento aqui final. O que o varejo vai fazer? Ele vai dizer, nossa, isso aqui é um triângulo simétrico. Não é assim? Ou não é um triângulo simétrico, não, perdão. Isso aqui é uma... Ai, meu Deus, como é a sigla? Esqueci o nome. Isso aqui lá é ascendente. Eu nem sei isso aí, pessoal. Mas eu falo porque assim, eu já peguei aqui muita leitura assim. Ah, isso aqui é uma cunha ascendente, né? É uma cunha ascendente. Então vai romper para cá. E aí a gente vai alcançar patamares. Pode acontecer, tá, pessoal? Pode. Mas é normalmente isso aqui que acontece, tá? E o Smart Money sabe disso, ele faz a figura gráfica de propósito no gráfico. Isso aqui, pessoal, ó, esse movimento aqui, ó, esse design aqui, não é feito por acaso, pessoal. Isso aqui tem uma finalidade. A finalidade é pegar você no pulo. E aí o que que acontece? Você está vendo esse suporte aqui. Você está vendo esse suporte aqui. E o que você faz? Você compra aqui, abre uma posição. Quando bater no suporte, vou abrir minha posição de long aqui. Boto o stop aqui, boto o stop aqui para tentar surfar o movimento de alta. Aí o preço faz isso, ó, rasga para baixo, sem respeitar nada. Você vê o RSI lá embaixo e diz assim: ah, o RSI já está embaixo. Agora eu vou botar e vou abrir uma posição de long aqui. Aí o RSI que estava lá em 20 vai para 10, vai para 15, vai ficar lá sendo trabalhado, ó, e o preço só descendo, descendo e você tomando calor. E aí daqui a pouco você é estopado. E chegar nesse fundo aqui, ó, do 65, você vai ser estopado. E aí o preço vai fazer isso aqui, ó. Aí você pensa, não, aliviei. Se você. Não, eu vou aumentar meu stop. E pior não é nada. Pior que se você. Tem gente que faz assim, ó. Bota o stop aqui no último fundo, né? E aí o preço tá perdendo, o fundo vai ser estopado. Aí o que é que ele faz? Ele tira o stop de posição, bota o stop aqui mais no fundo, achando que o preço não vai lá. E aí ele continua na posição de long e o preço vai lá. E aí te estopa, você, ao invés de ser estopado aqui, vai tomar mais outro stop aqui. E aí vai perder o capital praticamente quase todo, alavancado. Deu para entender, pessoal? Então toma muito cuidado, pessoal, quando vem movimento assim, ó. Você tá na estrutura de Wyckoff, pessoal, tá? E o Wyckoff, ele diz isso, quando vem o movimento de captura,
né? Você tá, a tendência agora é a seu favor, ou seja, já está alinhando o fluxo aqui, pessoal, ó. O que é alinhamento de fluxo, pessoal? O preço vem assim, ó, numa tendência de alta, tá? Alinhamento de fluxo. E aí o que acontece? O preço ele reverte, ele começa a entrar numa tendência de baixo, ó. E aí do nada, poxa, agora mudou a tendência, não? Aí ele faz isso, ó. Ele quebra a estrutura, sobe e volta para o fluxo anterior que ele estava. E o que está acontecendo aqui é, se romper, se a gente fechar às 9 horas abaixo de 65K, a tendência de baixa no diário vai se confirmar e o preço vai continuar caindo, ou seja, a tendência primária de baixa vai ser respeitada e ela vai dar continuidade à baixa. É isso que acontece. Tá bom, pessoal? Então, sobre os indicadores de sentimento, é isso. Aqui a gente tem liquidez na região dos 53, 55, até nos 50 tem, tá, pessoal? Tem uma região de liquidez aqui absurda. O pessoal tá montando posição aqui na região dos 48, 45, ó. Tem muita compra aqui, pessoal, aguardando. A boca do jacaré tá aberta aqui nessa região, tá? Mas eu não sei se vai agora nessa região dos 45, eu acho que agora não. Mas eu acredito que o order block que a gente está esperando aqui, ó, que é esse bloco aqui, ó, pessoal, ó, esse bloco do semanal aqui, ó. Deixa eu colocar o semanal para vocês verem. Novamente eu vou repetir para vocês, tá? E agora tá chegando na fase de decisão do mercado, ó. Esse bloco aqui que respeitou, ó. Tocou no bloco, ele já respeitou, ó. Tocou no bloco, respeitou e a gente tá trabalhando isso aqui. Então eu espero que a gente faça pelo menos esse movimento aqui, ó, porque pessoal, entenda uma coisa, se esse movimento aqui vier forte e por algum motivo, sei lá, acontecer alguma coisa no mundo, pode ter certeza que o que vier aqui, ó, é para continuar a queda, tá bom? Mas pela leitura que a gente está fazendo diário, de movimento de um 2 3 4 e uma 5 concluindo a 5 a gente pode fazer um movimento de respiro. E eu espero que aconteça coisas boas nesse movimento aqui, ó, pessoal. Um movimento de alta expressiva, tá? Que a gente pega aqui novamente nessa região de bloco, com muita compra aqui, ó, e aí o preço reage de uma maneira bem forte, tá? Bem forte. É assim que eu espero que o preço reaja, para a gente poder pegar o Bitcoin aqui em regiões patamares mais baixos, fazer umas compras aqui, 30%, 40% até 40% aqui, vai depender de como eu vou avaliar isso aí direitinho, mas 30% é certo de comprar aqui nessas regiões abaixo, aqui de 60, tá? E aí para surfar um movimento ainda, que eu espero um movimento de alta aqui, tá? Se vai ser alta, muito, muito forte ou baixa, a gente ainda vai mapear para acompanhar e para determinar isso, tá bom? Referente à liquidez aqui, como eu estava falando para vocês, ó, o gráfico, a liquidez mensal do mensal, o que está acontecendo? Liquidez em cima, mas muito mais liquidez embaixo, na região de 50, tá, pessoal? Preços provavelmente pode pegar ali as regiões de 53, 50k ali, fácil, mais fácil mesmo, tá? Esse bloco tem que segurar, pessoal. Esse bloco aqui, ó. Esse bloquinho tem que segurar, tá bom? Senão ele vai pegar essa liquidez aqui do pavio dos 49 e aí é bem provável, se chegar nos 49, bem capaz dele tocar nos 45, tá? Tá bom? Então a gente vai acompanhar como vai ser esse movimento, vamos esperar o fechamento do gráfico do diário, né? Esperar o fechamento aí do diário, vamos ver que o preço vai fazer, tá bom? De antemão, deixando aqui para vocês a altcoin, a renda, né, que eu falei no gráfico passado, no vídeo passado, falei sobre a renda, falei que a gente está num baita momento aqui de quê? De equilíbrio de forças, ela ainda tende a ir para as regiões ali de $1, tá, pessoal? É assim que eu espero. Ela já está no movimento quase final, eu acredito, de queda, tá? Mas ainda dá para cair mais um pouquinho, tá? Né? 1,65, mas para quem vai carregar esse ativo é longo prazo, né? GPUs, estuda um pouquinho o projeto da renda, você vai ver que a renda é um projeto que, de certa maneira, vai ser bastante utilizado ainda, principalmente o hype das inteligências artificiais, pessoal. Não vai parar agora, pessoal. Então vai levar ainda mais algum tempo, tá? Então não é estranho, não seria ruim você montar posições a partir daqui, tá? Abaixo dos $2, não é nada extremo, tá? Você não montar posições, não é errado você montar posições aqui, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Acho que para quem espera montar posições, comprando posições parciais, né? Fazendo compras parciais a partir daqui, acho que é super válido na renda, tá? Eu vou esperar ainda mais um pouquinho, comprar a renda aqui mais um pouquinho embaixo, mas é um bom ativo, tá? É um bom ativo para quem espera investir nessa
nesse setor de inteligência artificial. FET também, mesma coisa, tá? Fiz um mapeamento aqui geral, a gente tem alvos lá em cima, tá, pessoal? Tá muito mais acima, no caso de entrega de movimento de alta, tá? Ela já vem no movimento de alta expressivo. Estou esperando ela pegar esse pavio aqui do 0,10, 0,11, né? Nesse bloco aqui, tá? No bloco mensal e semanal, tá? Apesar de que a gente já tá no final de movimento, possivelmente ela tá fazendo um spring aqui. Se ela fizer um LPS aqui, ó, vem pegar essas regiões aqui, ó. E aí, como o Bitcoin tá nessa tendência ainda, eu espero que a FET não caia muito por aqui, tá? Que ela faça esse movimento, segure por aqui, tá, pessoal? Que ela segure. Porém, o que que tá me colocando com a pulga atrás da orelha na FET é justamente esse pavio que ela deixou, ela não capturou, pessoal. Entendeu? Ela já pode subir daqui? Pode, mas eu fico com uma pulga atrás da orelha, tá? Se a gente realmente tá fazendo esse spring final aqui, ó, pegou aqui, fez um PS, by climax, um AR, um teste, um T, um teste novo, um MSOW aqui, tá? Um MSOW minor, não maior, tá bom? E aí a gente vem fazendo um movimento de spring, caindo lentamente, né? Caindo lentamente, tá bom? Então, se a gente fez esse movimento de spring agora, ou a gente ainda vai fazer um movimento aqui para retornar essas regiões aqui acima do 0,31, para depois aí sim cair, continuar a última queda, essa que é a última pernada de queda para ela, né? Como é o contexto do Bitcoin, pessoal? O contexto do Bitcoin é que não está fazendo com que você fique confiável em entrar em altcoins com muito capital agora, tá bom? Apesar de que nós estamos em zonas de compra em muitas altcoins. Aqui é zona de compra na FET? É zona de compra na FET. Só que para quem quer fazer entradas cirúrgicas, uma compra, se você aguenta, por exemplo, você botou R$ 100, né? Só um exemplo, você botou R$ 100, quer comprar aqui R$ 100 e você aguenta, se ela cair aqui, ó, nessas regiões de 50% a menos, né, praticamente, 50% a menos, você vê o seu patrimônio chegar em R$ 50 e para você não doer, tá tudo certo. Você está comprando em região certa, tá, pessoal? Plano abaixo aqui da tabela FIP, como eu sempre falo para vocês. Está comprando em região certa. Qualquer zona aqui na FET, aqui abaixo de 0,25 é compra. Não tem conversa, nem choro. Tá bom? Mas para você fazer uma entrada sniper, é isso que eu tô te falando. Bem lá na mosca, né? Aí é outra história, tá bom? Você gerencia o risco e vai então montando posições aqui pouquinhas, né? Monta aqui um pouquinho, compra aqui outro pouquinho, compra aqui outro pouquinho. Ah, eu tenho R$ 500. Quero deixar R$ 500 e escolher uma altcoin de inteligência artificial. Pronto, eu quero comprar a FET. Monta aí, faz um DCA por intensidade, né? DCA por intensidade, que eu sempre explico. Aí você compra R$ 100 agora, espera 10%, 20%, bota mais R$ 200. E aí depois você pega aqui, ó, e bota mais 200. Ou então você faz 100, 100 e 200 na outra zona que você acha, bem aqui nesse pavio aqui. Tá bom? Aí depois eu explico melhor como vocês podem colocar aí desse A por intensidade em regiões, tá? Mas nunca se compra aqui, 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 você nunca faz, né? Vai fazendo aos poucos a partir das zonas de desconto. Aí você vai comprando o ativo parcelado, tá? Sempre em entradas parciais. Divide o capital em 4 partes e vai, compra uma parte aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Tá bom? Beleza, pessoal? É isso que eu queria deixar para vocês. Me alonguei demais no vídeo, mas eu vou estar atualizando vocês durante a semana, o movimento do Bitcoin. Espero que o Bitcoin aí perca esse movimento perca esse fundo dos 65, vai dar uma respirada agora, tá? E se não perder, a gente vai acompanhar e vai ver. Mas para validar o TAD ali em cima, como eu falei a vocês, a gente tem que esperar a perca do último fundo, que é o fundo do diário, tá bom? Do 65K. Beleza? Um abraço, valeu, fica com Deus. Fui!